Queria dizer que desse currículo que foi descrito pelo companheiro Nazion, a mais importante, uma das mais importantes páginas dos últimos anos da minha vida foi ser companheiro leal. E fiquem certos que eu não pensava assim quando pensei em ser leão. Um comunista velho, um grupo ligado ao capitalismo selvagem dos Estados Unidos. No entanto, o convívio dia a dia com cada um de vocês, com alguns que estiveram mais perto de mim, com o apoio que a gente teve durante esses quase 12 anos que trabalhamos juntos, ensinou-me a respeitar-los, admirá-los e gostar cada vez mais de vocês. Vou tentar passar aqui uma proposta de controle do câncer de mama, principalmente no nosso estado, em parte pelo que nós conseguimos fazer no Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, funcionando no Lions Parquelândia. Preciso contar uma pequena história para poder chegar no GEON Lions, atualmente eu chamo sempre GEON Lions, para ver a importância que teve na minha atividade profissional o contato com o Lions. Sou cancerologista, fiz residência no Instituto Nacional do Câncer, fiz estágios fora do país, voltei e me frustrei muito nos idos de 1980, quando a maioria dos casos de câncer de pacientes que nos procuravam já estava em fase tão avançada que a chance de cura era praticamente zero. E a gente discutia, eu tinha visto a realidade diferente, principalmente no MD Anderson do Texas, onde a maioria dos casos já eram de casos de câncer mais inicial, com muito melhores resultados que os nossos. Então a gente, tentando uma saída para esse problema, fomos a um congresso mundial da Organização Mundial de Saúde na luta contra o câncer, e na Hungria assistimos uma apresentação do que se tentava fazer na Europa pobre, que era exatamente Portugal e Espanha, onde o câncer de estômago e de colo de útero eram as principais causas de morte, tal qual acontecia conosco no Brasil. E naqueles dois países se iniciou um programa de educação nas escolas públicas para que as futuras gerações se apossassem de conhecimentos relacionados ao câncer que facilitariam um diagnóstico mais precoce. A gente achou a proposta muito interessante, fizemos contato com a Liga Portuguesa de Combate ao Cancro, eles nos mandaram uma apostila e nos mandaram uma coleção de slides para nós começarmos um projeto de educação nas escolas. Mas aí a luta começou e não foi fácil. Abordamos o então secretário de Educação do município de Fortaleza, um conterrâneo da minha grande amiga caucaiense aí, e fizemos a proposta de, por ocasião da reciclagem das professoras públicas, nós apresentássemos aquele material. E ele disse, não, isso não é interesse da escola, não. A escola tem que ensinar português, matemática e ciências. Isso aí não é o nosso principal objetivo. Vou conversar com os orientadores pedagógicos, se houver algum espaço onde comunique. Como chegasse? E eu deixei o material que ele apresentaria para os administradores pedagógicos dele. E para a nossa frustração, eles não se interessaram também pelo projeto. Até que Maria Luísa Fontinelli assumiu a prefeitura de Fortaleza. E um dos seus companheiros, era uma mulher à frente do seu tempo, era o então secretário de saúde e me convidou para nós implantarmos um programa de controle do câncer de colo de útero, que na época era a principal causa de morte por câncer em Fortaleza. Quando tentou andar um pouco, viu que parava no desconhecimento geral da população. Então conseguimos que ela financiasse o primeiro seminário de educação contra o câncer nas escolas. E conseguimos trazer às custas da prefeitura o professor Mário Rigato. Para vocês que não conhecem, esse estado que quase não se fuma, esse país que fuma cada vez menos, deve ao professor Mário Rigato o início contra a luta do tabaco no Brasil. E ele veio e nos ensinou como lutarmos contra o tabaco, e aí a gente tirou dessas lições com o tabaco a necessidade de lutar contra os ensinamentos para lutar contra outros cânceres,
E quando terminamos o seminário, alguém que eu não consigo lembrar quem disse, e agora, nós vamos parar? E aí, não, vamos nos manter como um grupo unido. E aí nasceu o GEON, está completando 25 anos agora. E o GEON funcionou algum tempo no Instituto do Câncer, e depois na universidade, numa sala de 5 por 5 metros, onde a gente procura fazer seminários para as professoras, e tentava implantar a pesquisa na área de câncer que engatinhava no nosso estado. E aí eu fui convidado para conhecer uma escola que tinha sido cedido pelo Laios Parquelândia para funcionar o trabalho da comunidade Rodolfo Teófilo. Daquele dia em diante as coisas mudaram completamente, a gente conseguiu implantar um serviço de mama, obtivemos apoio, estou vendo ali o companheiro Veloso, desde o dia em que nós recebemos uma escola que o teto ameaçava desabar, fizemos um projeto do Lar Internacional e da Secretaria de Saúde do município de Fortaleza, recuperamos o telhado, recuperamos as salas, montamos um laboratório de pesquisa e aí começamos um trabalho que começa a dar os seus frutos. Começa que ainda há um caminho imenso a percorrer, que eu espero que as pessoas que virão depois de mim possam percorrer. Como a gente vai mostrar um pouco na apresentação dos slides. Esse laboratório foi o responsável pela implantação da técnica do linfonodo sentinela no Ceará, hoje indispensável no tratamento do câncer de mama. E agora vamos terminar a palestra aqui apresentando o novo desafio que surgiu. Então, aí está o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, na Casa do Leão, tentando mostrar para vocês como se ganhar a luta contra o câncer de mama. Eu queria saber se conseguimos trazer alguém da comunidade, dos vizinhos aqui presentes. Porque nós não entendemos fazer qualquer coisa se nós não conseguimos envolver a comunidade do nosso entorno. Parece que não conseguimos, né? Mas veio vizinhos de bairros mais atacados. Pois é, nós temos que fazer da Casa do Leão, nós temos que envolver essa comunidade com o trabalho dos leões. Aqui, essa casa está aqui, eu acho que as pessoas ao redor não devem entendê-la como um local onde se presta serviço. Eu vi a tentativa do Vandi, aí os convites foram feitos, mas é o primeiro passo. Você vê que não é muito fácil avançar nesse campo, como nós mostraremos aqui. O câncer de mama ele existe por tempos memoriais. Os mamíferos são uma clade, um tipo de seres vivos, que são relativamente novos. A vida surgiu há 4 bilhões de anos. E os mamíferos há apenas 150 milhões. Então, de 4 bilhões para 150 milhões, há uma imensa quantidade de tempo. É como se nós vivêssemos na Terra há muito pouco tempo. E o ser humano, o Homo sapiens, tem apenas 150 mil anos. Então, nós somos uma espécie extremamente nova, das mais novas que estão na Terra. Talvez isso explique, aí que nós somos essa espécie mamífero, por conta da nossa mama, e o ser humano é o topo da escala dos mamíferos, tudo relacionado com o papel da mama no desenvolvimento dos mamíferos. A mama produz o leite, que é o alimento mais nobre que o cérebro recebe. Por isso que as crianças desenvolvem tão rapidamente, que o nosso cérebro cresceu tanto e foi nas gerações seguintes, cada vez aumentando mais, que chegou no domínio que a espécie humana tem hoje. Bem, mas o câncer de mama, quando ele surge, se ele não for tratado, ele leva à morte inexorável. Isso é um trabalho de 1805 na Inglaterra, não tinha nenhum tratamento para o câncer de mama. E nesse hospital do Middlesex, em Londres, eles mostraram que as mulheres de mesma idade, as que não tinham câncer e as que tinham câncer perdiam 2/3 de sua vida. E todas morriam inexoravelmente da doença. Então, sem tratamento, não tem qualquer chance de cura para o câncer de mama. E nós vamos ter esse ano no Ceará 2.150 casos novos de câncer de mama. E o que é mais doloroso disso tudo, que esses 2.000 e tantos casos de câncer de mama são diagnosticados, a grande maioria, em estágio avançado. A maioria, já nós só fazemos paliação, embora tenha havido grandes avanços em drogas novas, mas a grande maioria não passa dos 3 anos de sobrevida. Bem,
E aí a gente, para poder entender esse inimigo que mata tantas mulheres, eu preciso saber quais são os fatores de risco. Primeiro, o fator de risco maior é ser mulher, porque o homem também tem câncer de mama, mas apenas 1% dos cânceres de mama afeta o sexo masculino. A idade, eu conversava com a dona Dina ali, e ela perguntava por que tanta jovem está tendo câncer de mama. E aí eu diria o seguinte: o câncer de mama é mais comum depois dos 50 anos, ele é relativamente raro antes dos 50 anos. O problema é que o Ceará tem um grande contingente de mulheres jovens e poucas mulheres com mais de 50 anos, porque a expectativa de vida no Ceará só passou a aumentar nos últimos 20 anos. Em 1950, a expectativa de vida de uma mulher era apenas 42 anos. Nós viramos o século XX com 72, e agora em 2017 já é 78 anos a expectativa de vida da mulher. Então, quanto mais a mulher vive, mais chance de ter o câncer. Então, também aconteceu alguns fatos curiosos. A primeira menstruação no século XIX aconteceu aos 17 anos. No século XX baixou para 12 anos e no século XXI as mocinhas estão menstruando aos 9, 10 anos. Não se sabe muito bem por que aconteceu isso. Algumas explicações é que as crianças passaram a ser melhor alimentadas e que a estimulação hipotalâmica pelo erotismo dos meios de comunicação, da televisão, faz com que as mocinhas amadureçam mais cedo. Então estão menstruando cada vez mais. Então a primeira menstruação, antes dos 12 anos, é um fator de risco importante para o câncer de mama. O que significa dizer que nós temos que nos preparar, que teremos cada vez mais câncer de mama, porque as mocinhas menstruam cada vez mais cedo. Primeiro filho após os 30 anos. Ora, a mulher moderna entra no mercado de trabalho depois dos 30 anos. E ela planeja a sua prole para depois dos 30 anos. Diferente de nossa geração e a dos nossos pais, que a minha mulher teve o primeiro filho com 17 anos. Então, a maioria das mulheres aqui tiveram filho mais cedo. Hoje, cada vez mais a mulher protela o aparecimento do primeiro filho. E a outra menstruação? A outra menstruação, ela fica por volta dos 45, 50 anos, mas a mulher resolveu prolongar a sua função hormonal. Ela faz reposição hormonal. Isso aí também aumenta o risco do câncer de mama. Então significa que o comportamento da mulher tem que prepará-la para lutar contra essa doença que vai ser cada vez mais frequente. História familiar. Todos nós assistimos a Angelina Jolie há poucos meses, se expondo publicamente e ajudando a luta contra o câncer, mostrando que ela era uma mutante, que ela tinha uma mutação herdada de sua família, que daria 80% de chance de ela ter câncer de mama e 40% de ter câncer de ovário. Então ela tirou as mamas e os ovários. Ela desmistificou a retirada das mamas e fez com que as mulheres perdessem o medo de fazer uma cirurgia e retirar suas mamas. É verdade que ela teve acesso a uma reconstrução plástica que não deixou quase mutilações, mas cada vez se avança mais para as mulheres que têm câncer de mama e a recuperação da estética que é a regra. Densidade mamária alta. Algumas mulheres têm mamas mais densas que outras, dependendo dos níveis de hormônios. Essas mulheres têm um pouco mais de risco. Exposição à radiação. O ano passado eu não queria morrer sem ir a Hiroshima, e fomos lá e vimos que lá, e assim ouvimos de palestrantes, cada vez mais mulheres morrem em Hiroshima, crianças que foram expostas à radiação da bomba atômica. Então os japoneses ainda pagam o preço da exposição maciça à radiação naquelas meninas e mocinhas que foram expostas à bomba atômica. Nuliparidade e pauciparidade. Pauciparidade são poucos filhos. As mulheres que não têm filhos e as que têm poucos filhos também têm um pouquinho de risco aumentado. Obesidade pós-menopausa. A obesidade hoje é um problema de saúde pública em todo mundo e entre nós também. O sobrepeso implica em maior oferta de colesterol para os ovários, que fabricam mais hormônios e que aumentam o risco para o câncer de mama. E o alcoolismo? Quando eu pergunto aos meus alunos quem está bebendo mais, se são os meninos ou as meninas, diz, doutor, as meninas estão botando para quebrar, nós estamos perdendo, é feio. Então as meninas estão bebendo muito realmente. E o alcoolismo é um fator de risco para o câncer de mama. E o uso abusivo de anovulatórios. Ora, o anovulatório, o controle da fertilidade, a mulher
ter filhos quando e com quem quiser, ter atividade sexual e não se expor a uma gravidez, foi o maior avanço do século XX para a mulher. No entanto, trouxe um problema. O uso maciço de anovulatórios hoje, o uso maciço é mais de 5 anos. A mulher que usou anovulatório por mais de 5 anos, principalmente os que têm maior nível de hormônios, alguns têm menos, então ela tem mais risco de ter câncer de mama. Mas vamos avançar. Apesar desses riscos todos estarem acontecendo, os países em desenvolvimento, dessa barrinha para cá, ainda tem uma incidência muito baixa de câncer de mama quando nós comparamos com os Estados Unidos, por exemplo. O câncer de mama nos Estados Unidos, cada 100 mil mulheres, cerca de 130 delas desenvolvem câncer de mama. No Brasil, cada 100 mil mulheres, são 62 mulheres, é menos da metade do número de câncer por 100 mil mulheres nos Estados Unidos. Agora vocês vão ver essa outra barrazinha vermelha que é a mortalidade. Embora eles tenham mais de 2 vezes o câncer de mama, a mortalidade é quase igual à nossa, com um número muito menor de casos. Exatamente pelo que eu lhes falei. A maioria dos nossos casos é diagnosticada em fase avançada. O mesmo se aplica também em relação ao câncer de próstata no homem. Mas vamos lá. Aí nós vamos identificar algumas coisas. Aqui é o mapa da mortalidade pelo câncer de próstata e pelo câncer de mama. Esse boneco azul aqui é o câncer de próstata. Esse aqui que não ficou tão boneco porque não deu, mas deu um mapa muito parecido. Isso aqui é o Vale do Jaguaribe. Isso aqui é o Crateús, o Vale do Parnaíba, porque o rio Parnaíba nasce em Crateús. E ele desce e vai sair pertinho da fronteira do rio. Pois é. Então, a colonização no Ceará foi feita com o gado. Então, os portugueses subiam e herdavam as suas, como ele tem um nomezinho que eles chamavam, que distribuíam as terras ao lado do rio. Na capitania era do Ceará, mas Sesmarias. As Sesmarias que eram distribuídas ao lado do rio, um portuguesão, pachazão, chegava, se apossava das índias das tribos, chulipava fazer filho nas índias, e os filhos começavam a casar tudo consanguineamente. Então nós temos provavelmente um alto número de Angelina Jolie no Ceará. Não é à toa, eu dizia para um amigo meu, médico chinês dos Estados, que visitou o Brasil, e eu dizia, rapaz, os japoneses são todos iguais. Um caminhão de japonês é um caminhão de melancia. Todos iguais são cearenses. Nunca vi um povinho tão parecido. Um bocado de baixinho, de cabeça chata. E nós somos realmente parecidos. Então, porque tivemos uma endogamia muito grande. A Angelina Jolie é filha de primos de judeus da Europa Oriental, todos com casamento consanguíneo. Provavelmente nós temos um grande número de casos de câncer associado à hereditariedade do nosso estado. Bem, e tratamento? Nós temos um problema apenas no diagnóstico. No tratamento, nós temos vários centros que tratam câncer de mama no Ceará, tanto em Fortaleza, como o Hospital São Vicente de Barbalha, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, embora o grande afluxo de pacientes tratados seja realmente na cidade de Fortaleza. Mas que chama-se atendimento terciário. Feito o diagnóstico, nós temos onde tratar os pacientes. Há uma deficiência no centro do estado, e agora ele está lutando para implantar um centro de tratamento de câncer no Quixeramobim, que ganhou um grande hospital regional, e é lá que a gente está lutando para implantar um serviço de cancerologia. Bem, gravem essa curvazinha aqui, essa linhazinha aqui subindo. Isso aqui é a mortalidade pelo câncer de mama no Brasil, entre 79 e 2000, ela é subindo assim. O diagnóstico, assim, então, a nossa curva está subindo. E como é que está se diagnosticando o câncer? Nós temos que pegar o câncer estadiar, saber qual é o estádio dele, que é o grau de avanço da doença. A maioria está em fase avançada. Temos que fazer esses exames complementares. Esse Liponudo Sentinela nós ajudamos a implantar no Ceará. Fazer o diagnóstico anatopatológico. Aí temos alguns problemas, biologia molecular. Quando nós começamos a operar câncer de mama, nós precisávamos apenas só de câncer, positivo e negativo. Positivo, tira a mama. Era um tratamento muito padronizado, que era de todo mundo. Com o conhecimento da biologia do tumor, num câncer de mama não é igual ao outro,
porque ele está associado aos genes que provocam o câncer. Então, uma mulher, nós podemos usar, através de biologia molecular, estudos genéticos que vão mostrar o tratamento de cada paciente. Um professor americano dizia que é um tailored treatment, tratamento paletó. Um indivíduo não veste o paletó do outro, cada qual tem o seu paletó. Então, o tratamento do câncer de mama, ele é padronizado para cada mulher. Infelizmente, nós ainda não dispomos desses testes moleculares que ajudariam nisso aí. Técnicas de imagem: mamografia, ultrassonografia, ressonância magnética e cintilografia. Eu hoje me emocionei e fiquei muito triste com uma história. Quando nós fazemos mamografia numa paciente, de cada 1000 delas, 100 vão precisar de exames complementares. Cerca dessas 100, 5 delas vão precisar de uma ressonância magnética. Uma ressonância magnética, eu não sabia, custa R$1.000. E uma paciente que está atendida no GEON, nós, para poder decidirmos se a operaríamos ou não, ela tinha vários nódulos, a gente queria saber, a maioria parecia benigno, tinham outros que não estavam bem definidos, e a ressonância definiria ou não a cirurgia. Nós pedimos uma ressonância. Disse: peça, doutor, que eu vou ver se consigo. Liguei para um serviço de radiologia e baixou a radiografia para R$700. E ela pagou. Aí eu disse: minha filha, como é que você conseguiu isso? Doutor, eu atrasei 2 meses a minha conta de luz. A luz vai faltar lá em casa no mês, mas eu consegui meu exame. Isso é um absurdo. É um absurdo alguém ter que deixar de pagar a conta de luz para fazer um exame desse. Então, um dos nossos desafios é oferecer ressonância magnética à população carente. E eu quero que o Lions compre comigo essa briga. Nós estamos atrás, porque nós não podemos permitir que uma mulher cearense fique sem luz 2 meses para pagar suas coisas, porque teve que pagar um exame que custou R$700. Bem, esses aqui nós temos disponível. A mamografia, felizmente, do Lar Internacional do mamógrafo, é um mamógrafo de última geração, mas que faz apenas 1/3 da sua capacidade. Nós podemos fazer 3 vezes mais mamografia. Vou já dizer a vocês por que é que não fazemos mais. Vocês vão ver como nós... Por que eu estou aqui tentando pregar? Com tal qual o meu amigo Chimenez usou uma metáfora tão bonita de um rebanho perdido. O perdido, nós estamos mais perdidos politicamente, mas estamos perdidos ainda no controle do câncer de mama, que precisamos nos encontrar, principalmente com a população mais carente. Bem, esse aqui é o caminho que a gente tem que seguir. Isso é uma curva de mortalidade dos Estados Unidos, mas ela nos dá uma lição excepcional. Em 1970 começou um estudo lá, eles avaliando a mortalidade pelo câncer de mama, analisaram 20 anos. Eles viram que mulheres com mais de 55 anos morriam cada vez mais de câncer de mama, que é o esperado. Mas acontecia um fato curioso: embora também eles tivessem um grande número de mulheres mais jovens, elas morriam cada vez menos. Vocês estão vendo aqui que as mulheres jovens praticamente levando a mortalidade cada vez para próximo de 0. Aí por que aconteceu isso aí? Então os epidemiologistas, os sanitaristas, analisaram esse fato marcante que distorcia do que você esperaria. Aí eles analisaram que em 1950, se você levar para aqui, começou o rastreamento de câncer nos Estados Unidos. E as mulheres não aderiram maciçamente, tal qual nós fizemos. E os americanos, eles têm, nas escolas do 2º grau, eles têm uma cadeira que eles chamam corte transversal de saúde, onde as meninas e meninos aprendem. As doenças que matam mais lá são doenças cardíacas e o câncer. As meninas aprendem quais são os fatores de risco para a doença cardíaca e para o câncer. E para o câncer de mama, a importância da mamografia para diagnosticar precocemente. Então aquelas meninas que tinham 20 anos em 1950, quando eles chegaram em 70, aderiram maciçamente à mamografia, diferente de suas mães que não tinham de educação, que não queriam saber se tinham câncer, tal qual acontece hoje com a mulher brasileira. Então, eles disseram: bem, então o caminho é a mamografia. Então, em 1990, surgiu o Outubro Rosa. Pela primeira vez, vai aparecer agora na frente, não vou passar. Pela primeira vez, em 1990, a Estátua da Liberdade foi colorida de rosa.
E as mulheres fizeram a primeira passeata contra o câncer de mama nos Estados Unidos, na cidade de Dallas. E esse movimento se alastrou por todos os Estados Unidos. Então, o que eles fizeram? Os responsáveis pela saúde nos Estados Unidos chamaram a população, as associações de mulheres, o NCI International Cancer Institute, o governo investindo no diagnóstico precoce e fizeram a seguinte proposta. Os americanos trabalham muito com metas. Nossa meta é diminuir a mortalidade do câncer de mama em 50% até 2015, em 25 anos. Então, de 90 a 2015, eles diminuiriam a mortalidade em 50%. Vamos ver que tudo centrado na mamografia. Porque quando a mulher põe a mão na mama e palpa um tumor de apenas 1 centímetro, ele já tem 8 anos de evolução. Então, um tumor de 1 centímetro é um tumor muito mais curável do que um de 5, como nós pegamos aqui. Mas, mesmo assim, nós ainda perdemos 10% das mulheres que diagnosticam um tumor de 1 centímetro. E quando nós diagnosticamos aqui só com as microcalcificações, que é o tumor inicial, nós curamos praticamente 100% das mulheres. Então, a proposta de diminuir a mortalidade era levando o diagnóstico para próximo do ponto zero. Então, o que eles fizeram? Em 2006, eles publicaram na revista Cancer, que é a revista mais importante de cancerologia dos Estados Unidos. E eles mostraram que a mortalidade pelo câncer de mama estava diminuindo em cima da risca. O editorial desse número da revista começa assim: começamos a ganhar a luta contra o câncer de mama. Então, realmente, nós somos capazes de planejar e diminuir a mortalidade pelo câncer de mama. Então, vamos avançando. Aí, mas lá eles envolvem tudo, até os cartunistas. Está aí a mulher do Simpson aí, com o outubro rosa no seu peito. Ela perdeu um peito, mas colocou. Eles mexem com tudo, está todo envolvido na tentativa de educar a população. Bem, para invertir a sequência. Nós não podemos deixar que esses pacientes cheguem no nosso consultório, como chegou essa paciente lá, com câncer de mama, quando ela não tolerava mais o mau cheiro. Ela não tolerava mais o mau cheiro, porque isso aqui já tinha dado 2 episódios de miíase, de mosca, de bicheira, ela tinha desenvolvido 2 vezes. Para tratar uma paciente dessa, a chance de cura é 0. E eu, para melhorar a qualidade de vida dela, eu tenho que fazer uma cirurgia de 8 horas, rodando o retalho para reconstruir aquela grande perda de pele. Ela morreu 3 anos depois, dado o diagnóstico. Ainda morreu feliz, porque tirou aquela loucura, aquele vulcão que estava no peito dela, judiando. E eu perguntei, por que a senhora custou tanto? Doutor, eu tinha medo do câncer, e eu tenho um neto que é excepcional, e os pais abandonaram meu filho e a mulher dele. E eu tomo conta desse neto, eu tinha medo de sair, de morrer, de não ter quem cuidasse dele. E ficou deixando isso aí crescer por anos e anos. Bem, então, nós fomos chamados em 2006 pelo governo do estado para implantar um comitê de controle de câncer. O governo brasileiro resolveu assumir a luta contra o câncer. E a gente tem que dar os créditos do que foi feito. Foi criado um comitê em todos os estados do Brasil e eu fiquei responsável do Ceará. E esse comitê funciona no Laios Parquelândia, lá colado no GEON, o Comitê Estadual de Controle de Câncer funciona lá. E aí, nesse tempo, o secretário Joana Niso, o governo de Cid Gomes, fizemos um planejamento, implantamos mamógrafo nas 21 policlínicas do estado. E então botamos mamógrafos disponíveis. E aí o primeiro ano passou e os aparelhos não funcionavam, como continuam sem funcionar, como o nosso aparelho. Então nós procuramos saber por que as mulheres não vão fazer mamografia. Por que não vão fazer mamografia? Então nós pegamos o bairro do Rodolfo Teófilo, que fica no entorno do Hospital das Clínicas, treinamos agentes de saúde e alunos para visitar a comunidade, selecionamos fomos ao IBGE, selecionamos 1.500 mulheres com mais de 40 anos e as chamamos para fazer mamografia gratuita, consulta com o mastologista gratuito e tratamento do que fosse necessário. E além do mais, para começar o trabalho, nós aplicamos, quem tiver iPhone, tem um aplicativozinho muito gratuito na internet, chama-se BCRA. Quem tiver a curiosidade de baixar depois, BCRA, é Breast Cancer Risk Assessment.
Você faz 5 perguntas à mulher e calcula matematicamente qual é a chance dela ter câncer nos próximos 5 anos. Então aplicamos o BCRA nas 1.500 mulheres, que a gente fez a ficha e aplicou nos dados que nós tínhamos escolhido. Selecionamos 386 mulheres que tinham um risco 2 vezes maior do que o resto das outras. E aí chamamos em primeiro lugar. Aí veio a grande decepção. Novamente só vieram a metade dessas mulheres. Aí voltamos às casas dela, por que vocês não foram fazer a mamografia? Aí uma parte disse, não, eu não quero saber se tem o câncer. Quem procura acha. Quem procura acha. Essa fase é cruel. Eu complemento, quem procura acha. Quem acha cedo cura. Quem acha cedo cura. É o contraponto dessa frase cruel. Aí uma parte diz, não, eu não quero saber se tem um câncer, não vão tirar a minha mama. A mama é a identificação da sexualidade. Nos meus 40 anos de mastologista, mais da metade dos casais se desfizeram quando a mulher perdeu a mama. A mulher tem medo de perder a sua feminilidade e perder a sua mama. Então uma parte não vai com medo de enfrentar isso aí. Ela não sabe que se diagnosticar cedo nem precisa tirar a mama. Mas ela tem medo de perder a sua feminilidade. Aí uma parte não foi, disse, não quero fazer, porque senão vou fazer quimioterapia e o meu cabelo vai cair. Aí tem um pequeno percentual, foram 8 mulheres que não vieram, porque os maridos não permitiam que elas fossem examinadas por homens. Então ainda há uma série de problemas que nós vamos ter que resolver para poder melhorar a cobertura do câncer de mama em nosso estado. Aí foi o grupo que nós treinamos. Agora veja a crueldade do destino. Alguns cânceres de mama, realmente a medicina não tem respostas ainda. Ele é tão agressivo, ele surge e mata a pessoa em pouquíssimo tempo. E a médica que trabalhou comigo nesse projeto, a doutora Euná, que a gente está homenageando nesse Outubro Rosa, ela foi a grande homenageada, ela coordenou aí as agentes de saúde, os estudantes que a gente treinou para fazer a pesquisa do Rodolfo Teó. E ela morreu em menos de 1 ano de um câncer de mama. Então, algumas delas, nós não podemos, ainda a medicina não tem resposta. A grande maioria tem. Bem, aí esse é o levantamento dos locais em Fortaleza, onde tem atendimento de mastologia para as mulheres. E aí os locais onde pode tratar. Em Fortaleza, Sobral, Crajubá, que é Barbalha, Crajuazeiro e Barbalha, e nós estamos advogando um centro de tratamento do centro do estado que melhoraria o acordo. E esse aí, pessoal, aí eu falei de coisas, mostrei quadros feios, vou mostrar um caso de câncer que tornou-se bonito. Isso era uma prima minha que me procurou, não sentia nada e queria que nós fizéssemos a prevenção do câncer de mama dela. Pedimos a mamografia e ela tinha essa carreirazinha de microcalcificações. Nós biopsiamos, era um câncer de mama na fase pré-invasiva, 100% de cura, ela está há 12 anos curada sem nenhum problema. Então, se diagnostica cedo, a curabilidade é a regra. É excepcional que tenha um quadro como aquele da doutora Euná. Bem, e como é que a gente tira essas microcalcificações? Eu não vejo, não palpo, nem a mulher palpa. É visto na mamografia. Então foi desenvolvido um aparelho que nós temos no Lions, no Geon Lions, chama-se Stereotix. Ele permite o cálculo da distância entre a pele e a microcalcificação, e essa agulha vai lá, ou você pode botar um marcadorzinho para você tirar essas microcalcificações, ou nesse caso aqui foi feito, ou você tira um pequeno fragmento como esse, e quando radiografa daqui um tumor. Isso aqui daqui para cá tem 2 milímetros. Esse tumor tem menos de meio milímetro. Aí é cura 100% sem nenhum. Qual a diferença entre calcificação e displasia? Não, displasia é um tema até que a gente ouve a vida. Displasia é mama densa. Displasia não significa doença, não. Significa que é uma mama densa, de difícil palpação. Uma mama densa, de difícil palpação. E microcalcificações, felizmente, a maioria delas é benigna. Mas essas que ficam juntinhas assim, parecendo um ninho, elas são mais preocupantes. Para essas aqui é preciso tirar para examinar. Quando nós tiramos esse pequeno foco, era um câncer na sua fase muito antes da invasão, e a paciente ficou 100% curada. Por coincidência, era a mãe de um colega meu que ele levou para que nós fizéssemos a avaliação. Bem, isso aqui foi um prêmio que o Geon Lion deu ao Ceará.
O treinamento que nós fizemos, e depois, nós fizemos a primeira vez em 2000. Nós queríamos aplicar em todo o Ceará essa técnica. Mas nós não tínhamos tutores, nem tínhamos a quem ensinar. Nós desenvolvemos um modelo na Cadela, que foi feito naquela salazinha do Paquelândia. Treinamos os residentes de outros cirurgiões e hoje em todo o estado a técnica do linfonodo sentinela é aplicada. Um dos grandes saldos da participação do Lions aí. Mas nós temos esses desafios. Promover o conhecimento das mamas. É isso que nós estamos falando aqui. As mamas, elas têm que ser conhecidas, a mulher tem que palpar suas mamas, a mocinha tem que palpá-la desde o momento que ela surge, a cada mês depois da menstruação, durante o banho ela deve se avaliar. Ela deve saber como é que ela se defende do câncer de mama, quais são os fatores de risco que nós mostramos aqui, alguns deles são evitáveis. E quais são os fatores de proteção que eu não podia deixar de falar? A mulher que faz 30 minutos de atividade física 3 vezes por semana, ela diminui 30% a chance de ter câncer de mama. Quem é que faz atividade física 3 vezes por semana, levanta aí ou mais aqui olha aí. Poucas mulheres fazem atividade física 3 vezes por semana. Essa atividade física diminui 1/3 da chance de ter câncer de mama. Mulheres que fazem uma dieta com restrição de comida gordurosa também diminui, não é evitar comida gordurosa, mas não fazer do seu dia a dia um churrasco todo dia, né? Que aí ela vai ter mais chance de ter câncer de mama. Esclarecer os achados anormais da mamografia. O GEON Lions é a primeira SDM do Ceará. É um local onde as mamografias suspeitas são esclarecidas. Oferecer tratamento de qualidade aí tem um alto custo. Aí nós estamos com um grave problema que vocês estão vendo aí todo dia. A judicialização da saúde. 1/3 dos cânceres de mama expressam um gene que, se ele for bloqueado, o câncer para de crescer e a paciente se salva. Chama-se ER2. E a droga Herceptin bloqueia o ER2, o câncer para. Vocês terem uma ideia, eu tenho uma paciente há 10 anos com câncer de fígado e está um tumorzinho. Essas morriam todas em 3 meses. Está há 10 anos ela vivazinha sem problema, tomando todos os meses o Herceptin. Sabe quanto custa o Herceptin? R$12.000 por mês. Ela pode pagar a Unimed, que paga, mas o Estado pode arcar com R$12.000 por mês para uma única paciente. É um desafio do financiamento da saúde. E com um crápula desse na presidência da República, que diminuiu o investimento na área da saúde, nós temos alguma chance de melhorar isso aí? No momento, nenhuma. Mas nós temos que saber disso e temos que encontrar uma maneira de lutarmos contra isso aí. O atendimento do câncer metastático. Aquela galeria que quem conhece lá o GEON, tem uma galeria das voluntárias do GEON. Foi uma oferta de um dono de um estúdio de fotografia de Fortaleza, e ele me ligou e disse: doutor, eu estou com a prima no HGF há 3 dias sentado numa cadeira tomando remédio de dor de cabeça. Dá para o senhor fazer alguma coisa por ela? Aí eu tentei ligar para alguém, não consegui, resolvi ir lá. Uma moça 3 dias com dor de cabeça. Cheguei lá, uma moça de seus 39, 40 anos. Minha filha, não, estou com dor de cabeça. Há quantos dias? Estou aqui internada há 3 dias, uma dipirona na veia. E você sempre tem dor de cabeça? Não tinha enxaqueca? Não. Levou alguma pancada? Não. Aí eu fiz uma pergunta: tem algum caroço em alguma parte do corpo? Tenho, na mama. Era uma metástase cerebral do câncer de mama dela. Estava 3 dias onde ninguém tinha tido nem ainda conversado com ela 1 minuto, 2 minutos. Aí nós tentamos transferi-la para a unidade de mastologia do HGF. Não pode, tem que fazer, como é que chama esse negócio? Esse aí é regulação da paciente. Tem que um hospital da rede receber e depois mandar para o HGF. Não há como passar direto. Burocracia estúpida. Eu digo, então dei alta, botei no meu carro, levei, eu era o chefe do serviço da mastologia da maternidade escola, internamos, biopsiamos, confirmamos, e aí passamos um corticóide, ela melhorou. Essa moça morreu em 8 meses, ela estava com metástase cerebral. Mas o atendimento do câncer metastático é precaríssimo no Brasil, nem é diagnosticado. Essa moça ia morrer e ninguém ia saber que ela tinha morrido, ela nem entrava nas estatísticas de morte pelo câncer de mama. Morreu de dor de cabeça.
com uma metástase cerebral. Bem, desafios especiais, pesquisa, aí onde eu estou aqui para vocês, então estou chegando ao final. Desafios especiais, pesquisa dos fatores, o que é que leva ao aparecimento de câncer, respondendo à pergunta da Dona Dina. Dona Dina fez uma pergunta muito inteligente. Há no ar, em todo o Brasil, a pesquisa porque tanta mulher jovem com câncer de mama. Para alguns epidemiologistas, é aquilo que eu falei no início, nós temos um grande número de mulheres jovens. Mas há mais alguma coisa por trás, precisa que a gente investigue. Então, um ginecologista da maternidade escola me procurou e ele trabalhou com HPV. Todos vocês sabem o que é o HPV, não sabem? Tem alguém tem filha que se vacinou contra o HPV aqui agora? Quem tem? Ou neta? Estou vendo aí neta se vacinar contra o HPV? Pois é. Quem tiver mocinha, leva a vacinar contra o HPV. Porque tem 50 mil doses encalhadas nos postos de vacinação de Fortaleza. Bem, mas aí aquele médico disse, olha, aquela vacina está dirigida contra o câncer de colo de útero. Mas aí, doutor, eu estava fazendo a minha tese do HPV e câncer de colo de útero e encontrei alguns trabalhos falando do HPV e câncer de mama. O senhor não quer me orientar uma pesquisa de HPV e câncer de mama? Digo, traga o material que você tem. Li, ele me convenceu e nós começamos uma pesquisa. Estudamos 100 casos do Hospital das Clínicas. E em 100 casos de câncer de mama do Hospital das Clínicas, em 48% estava lá o vírus do HPV. Então, o HPV chegou na mama. Como é que ele chega? O HPV ele não vai pelo sangue. No colo do útero ele é uma doença sexualmente transmissível. Mas, como eu falei há pouco tempo, o anticoncepcional permitiu uma liberalidade sexual muito grande. As mulheres ficaram mais livres para terem mais parceiros como os homens, para terem, se expõem mais ao HPV. O que é fato é que 60% de nós está contaminado pelo HPV. O HPV não é um bicho-papão não, e a maioria deles, as nossas defesas eliminam. Algumas mulheres contraem o HPV no colo do útero e elas mesmas vencem o HPV. Um percentual desenvolve verrugas, não desenvolve o câncer, verrugas cutâneas, verrugas na vulva, verrugas no colo do útero, que não vão para o câncer. E um percentual pequeno evolui para o câncer. Mas como é que ele chega na mama, se é um contato sexual? Aí nós resolvemos tentar investigar como. A pesquisa se dirige ao seguinte: como houve a maior permissividade sexual, HPV genital, sexo oral, vaginal, mama, aí ele mergulharia no ducto mamário e provocaria um câncer. É o único caminho que a gente encontra. Mas isso o mundo todo não está sabendo. Mas nós resolvemos investigar. E aí a gente... por onde é? A papila é a entrada, a papila mamária é a entrada. Compramos um dermatoscópio, começamos a estudar a papila e começamos a pesquisar na Alemanha e no Japão, tinham desenvolvido um equipamentozinho chamado ductoscópio. É uma câmara de filmagem com 0,9 milímetros de espessura, que entra no ducto mamário e você vai pesquisar e vai saber se tem algum indício do câncer. E no nosso caso, lá ela foi feita para pesquisar câncer. No nosso caso, nós queremos rastrear o HPV nos ductos mamários das mulheres. E aí nós queríamos aquele aparelho, ficamos sonhando com a oportunidade de pesquisa. Aí entrou novamente o projeto do meu amigo Veloso e a gente comprou o ductoscópio, que já está todo prontinho para nós fazermos a primeira pesquisa, que vai ser feito na próxima quinta-feira, Veloso. Temos um ductoscópio para tentar pesquisar o HPV e é para ver se a gente refaz esse caminho da doença para orientar a população. Nós não sabemos como é que nós vamos orientar as pessoas, mas nós sabemos que se tiver HPV, aquela mulher deve ser seguida mais de perto, pelo risco de desenvolver câncer de mama. Então tem algumas indicações. Não são todas as mulheres que vão fazer ductoscopia, não. São mulheres que têm determinados achados, que têm os ductos mamários dilatados, essa ultrassonografia mostra, para a gente ir lá e pesquisar, ver se tem indício do HPV. Porque o HPV chega antes do câncer. Se tiver, nós vamos nos precaver e vamos conseguir vencê-lo mais facilmente. Bem, e aí, mas... Nossa, esse aqui é um dos últimos casos. Quando diagnostica cedo, vocês veem a diferença daquele caso difícil que nós mostramos. Isso aqui é a Clarice, conterrânea de Calcaia, presidente da Associação de Mulheres contra o Câncer de Mama, foi fundada agora com o Lions lá em Calcaia. Nós vamos começar a guerra em Calcaia. A Clarice chegou com um pequeno tumor
Aqui é a projeção dele na pele, mas era um tumor impalpável, visto pela mamografia. Nós operamos a Clarice, tiramos o tumor, pesquisamos o linfonodo sentinela, usamos o retalho para reconstruir, e está aí a Clarice com as suas 2 mamas totalmente conservadas. E ela se orgulha da beleza de suas mamas. Ela vai de vez em quando ao GEON, e alguma paciente chorando com câncer, não tenha medo não, porque eu tive e venci. Não tendo o ombro por perto, ela baixa e mostra as mamas dela para a paciente. Ela é um tipo curiosíssimo, ela está frequentando já o grupo de trabalho que a gente está fazendo em Calcaia. Bem, aí vem aqui a importância do nosso serviço de mastologia e a nossa frustração. O nosso mamógrafo, ele pode fazer até 1000 mamografias por mês. Até 1000 mamografias por mês. Como a gente botou o mamógrafo um turno, então ele pode fazer 500 mamografias pelo turno da manhã. Nós nunca chegamos a fazer mesmo mamografia por mês, usando só o turno da manhã. Nós nunca chegamos a fazer nem próximo das 500 mamografias por mês. Aí o que acontece? Nós oferecemos trabalho para os postos do município. 30 mulheres marcam a mamografia. Vão 15, 18, 16. A metade dela não vai. Nós nos reunimos com a Secretaria de Saúde para tentar fazer com que não haja, isso chama-se absenteísmo, a perda de um exame que é a salvação das mulheres. Porque elas não vão, porque não foram educadas, e é por isso que eu estou aqui pregando, para cada um de nós ser o multiplicador dessa informação. Bem, quando você faz 1000 mamografias, você encontra 100 pacientes que precisam de ressonância, de ultrassom, faz 10 biópsias e encontra 3 cânceres ocultos. Como nós temos 600 mil mulheres com câncer de mama no Ceará, e nós só estamos fazendo 40% dela, então está ficando mais de 300 mil mulheres que não fazem mamografia. Se você multiplicar 300 vezes 3, dá 900 casos de câncer oculto de mama no Ceará. Mulheres que estão com câncer e não estão sabendo, porque não fizeram a mamografia. Tem 900 casos de câncer de mama oculto de mulheres que não fizeram a mamografia. Vamos lá. Mas se nós pudermos melhorar, eu vou dar um exemplo bem palpável, Maciço e Baturité. Para poder melhorar a mamografia lá, eu operei uma paciente lá, ela criou uma associação de mulheres contra o câncer de mama, a Eurice, que é a que a Clarice está criando agora em Calcaia. Essa mulher é uma verdadeira obstinada e inteligente. Ela foi ao prefeito, o prefeito deu uma casa, ela fundou uma associação de mulheres, ela foi ao transporte público de Baturité, conseguiu um ônibus, ela cada dia da semana ela percorre uma cidade do Maciço, leva 30, 40 mulheres para fazer mamografia na Policlínica de Baturité. A cobertura de mamografia no Maciço de Baturité é 3 vezes a média do estado. Isso aqui eu estou dizendo porque foi uma pesquisa realizada na Universidade do Ceará, avaliando a cobertura mamográfica em 2009 e 2013. E aí eu quase pulei de alegria, porque nós fomos responsáveis pela implantação desse trabalho em Baturité, é que Baturité é a cidade do Ceará que está diminuindo mais a mortalidade pelo câncer de mama. Nós estamos repetindo um pouco daquilo que foi feito nos Estados Unidos, oferecendo mais mamografia. Vamos lá. Então, já é uma pesquisa, nós queremos pesquisar o HPV. Aí, quando a gente começa a procurar, olha aqui uma verruga, igual a verruga que tem no HPV vulvar, no mamilo. O caminho está mais ou menos descoberto. Uma paciente do Horizonte chegou e com câncer de mama com 29 anos, fora de faixa. Minha filha, aí na nossa ficha lá, teve HPV? Eu não, mas meu marido teve. Se o marido teve HPV, como é que você sabe? Não, é porque ele teve câncer de pênis, que o HPV provoca o câncer de colo de útero na mulher e o câncer de pênis no homem. Aí eu depois manda trazer o bloco dele, ela estava com câncer. Quando pegamos o bloco dele e o bloco dela, estava lá o HPV. Aí pega essa paciente com uma verruga provocada pelo HPV no bico do seio. Essa aqui, com as alterações da papila mamária, que não eram visíveis a olho nu, que são visíveis pelo dermatoscópio, que foi doado pelo IBAIT. Nós conseguimos que o IBAIT comprasse um dermatoscópio para a pesquisa lá no GEON. Então, nós estamos avançando para fazer uma nova observação que deve ajudar ao controle do câncer de mama em nosso estado. Então, e agora a Secretaria de Saúde está criando os articuladores para o controle do câncer de mama. E onde nós entramos aqui? Eu consegui colocar. Se nós não envolvemos os clubes de serviço
Lions, Rotary, maçonaria, o que tiver de grupo, até clubes sociais mesmo, que passem a mobilizar a comunidade. Se nós não fizermos isso, se a Casa do União não for capaz de trazer os seus vizinhos para uma palestra sobre controle de câncer de mama, é o desafio que no próprio Outubro Rosa, essa sala tem um bocado de pessoas da comunidade assistindo essa palestra, não é, Vandinho? Claro. Bem, isso aí é o que nós queremos. Eu termino dizendo que o caminho para o controle de câncer de mama está nas nossas mãos. Depende de nós nos organizarmos. Eu só tenho a agradecer os grandes passos que nós conseguimos dar aqui. Foi graças ao live e a uma equipe do GEON. Longe de mim pensar que sou eu responsável por isso. Nós temos 10 médicos trabalhando lá. Nós temos um grupo de apoio. Nós temos enfermeiras. Nós temos os que trabalham no dia a dia para manter até a limpeza daquela instituição que permitem isso. E agora surgiu uma proposta que eu já falei com alguns leões lá do Parquelândia, e hoje nós sabemos a chave, viu? Hoje eu posso falar que nós temos a chave do imóvel na mão. O local onde nós trabalhamos é uma dádiva para nós. Mas quem conhece lá tem um telhado com 50 anos, cheio de cupim, que quando chove, muito do nosso equipamento, está ela rindo ali, ela sabe dessas coisas. Então, para nós fazermos um trabalho que pudesse agora aumentar o setor de pesquisa, nós investigarmos, porque essa parte de pesquisa do HPV, ela vai precisar de recursos. Agora nós ganhamos uma moto de presente e vamos iniciar a pesquisa que estava dependendo de dinheiro para comprar os kits genéricos para pesquisar o HPV. A venda de cartelas da moto vai dar dinheiro para comprar os kits de pesquisa. Mas bem, é isso que eu quero dizer para o grupo do Parquelândia e de outros clubes aqui. Veloso, que eu tinha falado para ele, não fui visitar porque não tinha recebido a chave. Recebi a chave hoje, Veloso. Numa história parecida com a daquela escola do Parquelândia, a Igreja Católica fez uma escola bem na mesma rua do Papi Júnior, 2 quadras depois. E os professores também eram da rede municipal. E o Juraci, quando prefeito, loteou as escolas, ele não aceitaram o loteamento como vereador, como o Parquelândia não aceitou. Aí o Juraci tirou todos os professores de lá, como tirou do Parquelândia. Então a escola fechou. O Estado se propôs a alugar a escola para receber os sem terras que vêm do interior. E acertou um aluguel de R$8.000 por mês, passou quase 15 anos, foi com 12 anos, não pagou um centavo. Aí agora a Cúria Metropolitana tomou a escola de volta e nós soubemos. Aí fomos lá, a Jo, que é a nossa administradora, doutor, lá é um prédio muito mais sólido que esse. Fomos lá conhecer. Realmente é um prédio muito maior, e você conhece lá, muito mais sólido, com 2 pavimentos, com placa. É da igreja de Nossa Senhora da Salete. Da Nossa Senhora da Salete. E aí nós abordamos o padre disse, o prédio é de vocês. Vocês apenas vão fazer deixar uma parte para que o pessoal da Nossa Senhora da Salete se reúna lá, tem encontro de casais, algumas coisas, pois é. Aí nós estamos com aquela proposta de fazer aquela grande reforma do GEON, sonhando com ela. Mas vocês têm alguma dúvida que esses calhosas que estão controlando o Brasil atualmente vão liberar algum recurso para o nosso projeto? Eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos um projeto para aquela construção lá há mais de 1 ano, não foi nem aberto ainda para ser avaliado. Então, para lá não dá. Mas aí surgiu a oportunidade desse prédio novo, que também seria GEON online lá dentro. Em nenhum momento eu estou interessado em me separar de vocês, pelo contrário, cada vez quero estar mais unido. Surgiu a oportunidade da gente fazer uma reforma muitíssimo mais barata do que seria no Parquelândia. E aí eu fui me reunir com o prefeito. O prefeito está namorando com o nosso centro social para instalar um grande centro social para o Rodolfo Teófilo. Você tem que negociar com o Parquelândia. Mas aí seria, porque nós não temos como manter aquele centro, nem pagar nem eletricidade, quanto mais segurança. Mas a prefeitura está interessada em montar lá um grande centro social, recuperar aquela quadra para esporte para as crianças ali, e já foi nos visitar o representante do prefeito.
E aí o Veloso vai estar comigo, porque disse que vamos fazer um grande projeto da Fundação Lions. Eu acho que aquele recurso que você me falou, diferente dos 6 milhões necessários para aquele projeto todo, com 1 milhão que a gente consiga trazer do Lions, e mais um carro da Receita Federal, nós vamos arrancar, nem que seja força, nós vamos fazer a grande reforma lá, aí criar um centro de pesquisa, um centro de controle do câncer de mama, para nós treinarmos as equipes de Fortaleza todinha, agente de saúde, e melhorarmos o controle do câncer de mama no Ceará. Obrigado a vocês.